Presidente Lula tem mais um dia de reuniões em Brasília depois dos ataques de radicais bolsonaristas que destruíram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, os prédios, né? Muito importante dizer. Pela manhã, ele se reúne com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Mais tarde, Lula tem encontros marcados com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo na Câmara, no Senado e também no Congresso. Ontem, o presidente esteve com os 27 governadores e foi enfático ao dizer que não vai ter golpe. Foi muito difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. Desta vez, as pessoas não tinham pauta de reivindicação. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe. E golpe não vai ter. Porque eles têm que aprender que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer. Porque existe a gente suportar os outros, obriga a gente a conviver com o que a gente não gosta, com o que a gente não se dá bem. Mas é o único regime que permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar. A gente não precisa se gostar, viu, Sheila? É só se respeitar. Teve isso, né? O presidente falou também, a fala é exatamente essa. Mas foi uma cena, assim, do ponto de vista simbólico, a cena do Lula descendo a rampa do Palácio com os 27 representantes, né, dos 26 estados do Distrito Federal, ladeado por ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente está vendo na live aí, né, a ministra Rosa Weber, com parlamentares. É uma cena tão simbólica quanto aquela também que ele subiu a rampa com os representantes da nação brasileira. Assim, politicamente é de um peso essa cena, porque são governadores de diferentes matizes ideológicos, partidários, e estão todos ali dizendo o seguinte: não interessa, nós estamos aqui pela democracia, pela governabilidade, estamos aqui contra golpismo, né? Então é um recado muito bem dado e um recado que fortalece muito a postura política de Lula. Segundo o presidente da República, as investigações precisam chegar aos financiadores, né, desses atos do último domingo. E é importante que as pessoas saberem que nós não vamos parar em investigar esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra, esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar, porque os mandantes certamente não vieram aqui. E nós queremos saber quem financiou, nós queremos saber quem custeou, nós queremos saber quem pagou para as pessoas ficarem tanto tempo. Porque quem financiou, quem pagou, quem tudo isso, não estava lá, não foi levado para a sede da Polícia Federal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas pessoas que foram encaminhadas, foram fichadas, o que é que vai acontecer com ela. Ontem saiu o boato de que uma pessoa tinha morrido na sede da Polícia Federal. Não é verdade, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. O presidente Lula ainda voltou a criticar a atuação das forças de segurança nesses ataques. A polícia de Brasília negligenciou. A inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os agressores. Havia uma conivência explícita da polícia, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do palácio. Soldado do Exército Brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados. Até que nós resolvemos ter uma atitude de fazer uma intervenção. De acordo com Lula, a ação de radicais bolsonaristas poderia ter sido prevista. As pessoas estão livremente reivindicando o golpe na frente dos quartéis. E que não foi feito nada por nenhum quartel. Nenhum general se moveu para dizer: não pode acontecer isso, é proibido pedir isso, nós não vamos fazer isso. Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando o golpe. E olha que nós não fizemos nada até que eles fizeram. Entre os que participaram do encontro estava o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiado por Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. E ele falou em união para defender a democracia. Sua democracia, que é um valor que tem que ser defendido, tem que ser exaltado. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. É bom ver a ministra Rosa Weber dizer: no dia 1º, vamos iniciar o ano judiciário e vamos reconstruir aquilo que foi destruído.
E assim nós vamos nos reconstruir. Estou muito feliz de estar participando dessa reunião e enaltecer a capacidade de diálogo. Peço a Deus que Deus nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação. Lembrando que a pacificação demanda gestos, gestos de todos, gestos do judiciário, gestos do legislativo, gestos do executivo, gestos dos estados. Importante lembrar que Tarcísio de Freitas mudou os planos, né? Recuou da decisão inicial de não ir a Brasília para essa reunião com o presidente Lula. Pela manhã, o chefe do Executivo paulista tinha dito que não compareceria ao encontro, mas declinou da decisão. Houve mudança, portanto. Outro governador que mudou de ideia, recuou da decisão inicial de não ir, foi o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que ao longo do dia também mudou a decisão e aí acabou indo a Brasília, mais próximo do horário desse encontro marcado. O que Ratinho Júnior tinha argumentado era uma questão de agenda. A agenda, pelo jeito, foi alterada e aí Ratinho Júnior também foi a este encontro. Como disse, lembrar um pouco mais cedo, um novo ato simbólico esse, o de Lula seguindo com governadores, com ministros do Supremo, com outras autoridades a pé até o prédio do Supremo Tribunal Federal. Uma caminhada que teve o objetivo de representar a união contra a barbárie que aconteceu na Praça dos Três Poderes, ainda com muitos rastros de destruição. Todos posaram para foto e Lula voltou a dizer que o Brasil, independentemente de posição política, deve repudiar os atos de violência. Eu acho que a maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas decentes, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesses pelo Brasil. Eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui.